Entrevista com Dávila. A degeneração da democracia é fruto de uma combinação de governos populistas e uma elite apática. O grande filósofo espanhol Ortega y Gasset dizia que os demagogos são os estranguladores da civilização. Eles destroem o funcionamento das instituições e minam o Estado de Direito. Esses são os dois pilares cruciais que sustentam uma sociedade livre e democrática. Mas demagogos só proliferam em países onde a elite abandonou o seu senso de dever e de obrigação de participar da vida pública e da vida política. Elite não tem nada a ver com dinheiro, poder ou fama. Tem a ver com atitude. A verdadeira elite se define pela exigência e pelas obrigações, e não pelos direitos. É sinônimo de vida dedicada, sempre disposta a superar a si mesma, a transcender do que já é para o que se propõe como deve ser e a exigência. Essas são as palavras de Ortega y Gasset. Fábio Barbosa é um dos raros representantes desta verdadeira elite em extinção no país. Executivo de sucesso, fez uma carreira brilhante, liderando instituições financeiras e grandes empresas. Cidadão engajado, dedica tempo, recurso e capacidade de mobilizar gente para melhorar as três coisas que considera vital para o país: a educação pública, a gestão pública e o meio ambiente. E neste momento de desânimo com o Brasil e cinismo em relação à política, é preciso escutar as pessoas que ainda acreditam no futuro do país. Fábio Barbosa é um desses brasileiros que nos ajudam a renovar a esperança no Brasil. Fábio, muito bem-vindo ao Entrevista com o Dávila. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui contigo. Essa introdução agora, a expectativa ficou alta. Aumentou a barra. Fábio, vamos tratar do primeiro problema fundamental hoje, essa apatia da sociedade civil. O que vem acontecendo no Brasil, desse desmando institucional, do aumento do poder arbitrário, e as pessoas continuam na arquibancada, parece que ainda muito apáticas. O que justifica essa apatia? Frustração com o passado ou desesperança com o futuro? Bom, é um mix dos dois, né? Mas eu tenho trabalhado mais olhando para frente e falar, enquanto houver indignação, haverá esperança, né? E eu vejo uma mobilização, eu estava numa reunião outro dia, dizia, eu vejo pessoas do meu mundo, pessoas, enfim, da sociedade civil indignadas. Isso é muito importante, isso significa um terreno fértil para a gente trabalhar. O que eu não vejo é o pessoal encontrando os caminhos. Como é que você externaliza essa sua indignação e transforma isso numa forma de, vou chamar de protesto aqui, tal que você pressione, enfim, o governo em geral, as instituições em geral, para que entrem nos trilhos, né? Então eu vejo muita gente indignada, eu não sei o que fazer, mas eu quero ajudar. É uma matéria-prima importante, e é nessa matéria-prima que eu aposto. É gente que está querendo contribuir, gente que está querendo ajudar, gente que não tolera o que está acontecendo em várias frentes, seja, enfim, municipal, estadual, federal, legislativo, executivo, judiciário. Mas eu não sei o que fazer, como é que eu posso fazer? E agora, com a proximidade da eleição, eu vejo o pessoal tentando se articular. Então eu fico esperançoso, porque eu não vejo uma total apatia. Eu vejo gente falando assim, olha, nós temos que fazer alguma coisa. Qual é o caminho? Bom, já é um começo. Eu também estou ciscando qual é o caminho. Mas o pior é falar, não tem nada a fazer, esquece. Eu sigo um pouquinho, já que você fez uma menção aqui na abertura de Ortega y Gasset, eu sigo Alberto Camus, que diz, descartada a hipótese do suicídio, só nos resta o otimismo. Então eu vou continuar procurando. Eu acho que perseverar é o nome do jogo. E tem gente, sim, querendo trabalhar nessa direção. Agora, Fábio, essa indignação precisa transformar numa espécie de coragem para fazer com que as coisas andem, né? Uma apatia que me preocupa muito são as associações de classe. Porque as associações de classe antigamente tinham voz. A própria Fiesp, antigamente, tinha um poder político grande, influenciava a política pública, a Associação Comercial, Febraban, tantas instituições importantes. Mas eu não vejo essas instituições se mobilizando em torno de verdadeiros absurdos que são aprovados. Desde emenda PIX até criar 6 e 1 legislação, mudar a legislação trabalhista, não respeitar a legislação trabalhista que nós aprovamos, que acaba ajudando a gerar mais desemprego ou subemprego. Por que as associações de classe continuam apáticas quando elas já tiveram um protagonismo muito importante no Brasil?
Vou começar com os associados das associações de classe, que parece que tem receio de se expor, né? Tem receio de retaliação, tem receio porque não tem autorização para falar em nome da empresa, e eu já vejo o pessoal não querendo se expor muito, né? Eu mesmo tenho falado que, no momento, até presente em conselhos, mas não sou dono de uma empresa, não estou como CEO de nenhuma empresa, eu me sinto mais à vontade de me expressar, mas eu vejo que amigos meus, colegas meus têm receio de se expressar. E daí vai para instituições, junta um outro problema, que é o problema desse radicalismo que você vê de dois lados, são mais lado da esquerda, da direita, e as associações têm dificuldade em se expressar em nome de um grupo que não é sequer homogêneo. Então, peraí, você está falando em seu nome. Eu, associado, não concordo com o que você está falando. Eu já vi casos, instituições menores, mas falo, escuta, não vamos entrar nessa briga aqui, porque ninguém aqui pode dizer que está falando em nome dos associados, porque sequer entre os associados existe um alinhamento, né? Então, essas duas poderiam ser o começo de uma explicação, né? Existe, porém, e aí que eu fico também inquieto, casos em que não é questão ideológica, né? Você deu exemplo agora, questão de jornada de trabalho, vamos pegar um outro que é mais simples ainda, que é a questão de respeito ao que foi aprovado na reforma trabalhista. Uhum. Existe uma diferença de opinião, né? Mas parece que o pessoal falou, escuta, vamos ficar quieto aqui, não vamos fazer muito barulho. E então você encontra um pessoal quieto, e aí vem a sua pergunta, né? Que não, meio apático se você quiser, mas numa massa que está em ebulição. O que eu quero fazer? O que eu busco fazer? E alguns de nós buscam. Como é que você transforma essa ebulição em um protagonismo, em uma expressão? É difícil, mas existe. Eu ficaria muito mais preocupado se não tivesse essa ebulição que eu estou vendo em todos os lugares, né? Daí me dá ânimo. Eu falo assim, não, peraí, tem matéria-prima, eu vou usar uma analogia, tem um terreno fértil aqui. Precisa saber como é que a gente trabalha isso. Mas, de fato, o terreno está fértil, está lá em ebulição, mas não tem se expressado. O que a gente vê na mídia, né? Você, Felipe, também é uma expressão disso, né? É isso sendo falado no rádio, em alguns jornais. Redes sociais é uma outra plataforma, tudo mais podemos falar depois. Mas tem gente mostrando com frequência essa indignação, né? Daí as pessoas leem, todo mundo concorda, e daí me perguntam, né? Mas como é que eu posso ajudar? Eu vinha no caminho para cá conversando sobre isso. Como é que eu posso ajudar? Eu, às vezes, eu não sei como. Nós vamos fazer uma reunião, vamos conversar. Como é que eu ponho para fora essa indignação que existe sim? Então, eu acho que não se expressam porque não se sentem representando, não se expressam porque têm receio de criar algum problema para a empresa na qual estão envolvidos, né? Mas que tem gente em ebulição ali, tem gente querendo mexer, e nós vamos ter que trabalhar essa massa de pessoas que não querem nem uma solução, nem outra, mas acreditam que tem um caminho a ser percorrido. Agora, Fábio, a história do Brasil é sempre marcada por essa gangorra, né? Governos populistas, depois de um certo período de normalidade. Mas agora nós temos uma crise muito diferente. É a crise de confiança nas regras do jogo. É o judiciário a fonte da crise maior. Como você vê, como cidadão e tão engajado nessa mudança do Brasil, esta instabilidade das regras do jogo, esta insegurança jurídica, por que isso se tornou tão preponderante na sociedade de hoje? É uma coisa curiosa, né? Que você tem muita insegurança, obviamente, tem problemas no executivo. O setor privado também tem um monte de problemas. Eu costumo dizer, nós não somos um bando de pessoas honestas e que seguem tudo direitinho, governado por pessoas que não aderem aos princípios básicos de uma boa sociedade, né? Não é exatamente isso. O problema está dos dois lados, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas o que eu vejo como grave é quando você começa a chegar na questão judiciária, né? Que é a proteção maior que existe uma democracia. A democracia tem vários aspectos, eu estou explorando apenas um aqui. Mas é a regra do jogo. Me diz qual é a regra do jogo e que eu tenha defesa quando alguém sair da regra do jogo, de maneira a ter meu direito protegido. Enfim, isso é uma coisa que tem deixado muita gente insegura. Isso acontece em questões trabalhistas pequenas, né, ou até em grandes questões. E quando chega no Supremo Tribunal Federal também, né? Então, acho que isso gera, daí volta aquele velho problema, né? Beleza, estou incomodado, mas por onde eu começo a mexer nisso, né? Aonde vai? Eu acho que nós temos em 2026 uma chance de tentar dar uma virada um pouco desse jogo. O buraco ficou muito grande, é muito complicado fazer isso numa gestão, mas o fato é que
tem sempre uma alternativa que eu provoco meus amigos, é, então deixa. Quando eu falo então deixa, eu sinto que eu mexi com a pessoa, né? Que fala, não, então deixa não dá para deixar assim. Então eu acho que a gente ainda tem um resquício, isso aqui pode piorar muito, né? Não estamos dizendo que nós estamos no fundo do poço, como alguns falam, eu não acho que o fundo do poço é pior que isso. A gente pode ainda, a partir do que temos, né, tentar reconstruir algumas coisas, né? E eu concordo com você, seja questão de leis menores ou leis maiores, é fundamental que a regra do jogo seja respeitada. Ela não vem sendo respeitada, acho que é exagero, ela não vem dando segurança para quem entende que o seu direito deveria ser A, mas, por outro lado, você está vendo o julgamento ser B. Aí a gente lê muito, eu não tenho evidências para trazer aqui, mas de corrupção no judiciário, corrupção aqui, corrupção acolá, favorecimentos aqui, favorecimentos acolá, isso é ruim. Isso é ruim para investimento, isso é ruim para a perspectiva das pessoas. Uma pesquisa recente que eu vi, Felipe, bem interessante, do próprio Felipe Nunes da Quest, falava justamente de um dos maiores problemas que temos no Brasil hoje, que é a confiança, né? É a confiança na pessoa com quem você cruza na rua, é a falta de confiança, melhor dizendo, com quem você cruza na rua, falta de confiança com os amigos, falta de confiança até na família, obviamente em percentuais diferentes, mas falta de confiança na autoridade. Quer dizer, sempre aquela autoridade, eu não sei o que esperar dela, eu não sei se eu vou ter um problema ou não, porque não está claro qual vai ser a atitude, porque não está bem balizada. E esse é um problema fundamental de uma sociedade, né? Se não houver confiança entre os membros da sociedade, entre as instituições constituídas para a sociedade e os seus cidadãos, aí a gente patina no desenvolvimento, na criação de um país como queremos. Talvez a resposta esteja no famoso Edmund Burke. O Burke dizia que a gente precisa começar com esse elo de confiança na comunidade, né? Onde no microcosmo de onde vivemos, na empresa, na família, na comunidade, nas associações de bairro, na igreja. Tem que começar nessas instituições que, na verdade, tecem a comunidade. Você vê esse tipo de granularidade acontecendo? Olha, não vejo acontecendo, mas eu gostei muito dessa análise feita, que esse é um problema de base que nós temos hoje. Mas eu tenho muita confiança nesse raciocínio, né, de que você pode mudar o seu ao redor, né? Eu tenho sempre para mim que eu não sei como resolver os problemas do Brasil. Eu sei que se cada um varrer a sua calçada, o Brasil fica limpo. Então, elaborando um pouquinho nisso, depois voltando ao que você estava falando, vamos dizer que aqui o problema do Brasil está em Brasília. O problema do Brasil não está apenas em Brasília ou no governo. O problema do Brasil está também numa sociedade que comete e tolera pequenos delitos e depois aponta para Brasília como sendo lá, como eu disse há pouco, né, um bando de pessoas super honestas aqui na sociedade, governada por pessoas que não correspondem à expectativa que se criou com relação ao desempenho deles. Não é isso. Nós temos muitos delitos na sociedade. Eu acho que a gente começar a varrer a nossa calçada é um bom começo. E aí, na somatória, a gente resolve o problema. Então, eu queria chamar aqui nessa conversa a sociedade para dizer, escuta, não fica achando que o problema está lá e ele é insolúvel. O que você faz no dia a dia, né? O que você faz com relação a pequenos delitos? O que você faz com relação a uma conversão proibida ou uma coisa no trânsito? O que você faz com relação a um imposto pago ou não pago? O que você faz com relação à questão de como é que você trata a questão ambiental ou não trata a questão ambiental? O que você faz, né? Então, vamos perguntar um pouco, é isso aí. A primeira coisa, então, é olhar a pessoa. Aí, quando você vai para a pergunta que você está fazendo das relações, eu acho que a gente precisa retrabalhar isso, né? Retrabalhar. Tem hoje muita desconfiança. Você já cruza na rua com alguém, né? Eu sou do tempo também que você até cumprimentava. E as pessoas não se cumprimentam, porque eu já não sei exatamente se essa pessoa aqui que vai fazer. Isso é terrível. A gente precisa reverter isso. E eu acho que uma das maneiras de reverter é chamar para a sociedade civil, né, a responsabilidade, não, eu vou dizer, o privilégio de poder mudar esse jogo, né? Você falava no começo sobre a elite, né? A elite que tem, na verdade, que pensar sobre isso, né? A elite tem, como se fosse uma elite financeira, pensar e falar, cara, o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer, na verdade? Né? Eu provoco muito, Felipe, com relação a isso. A minha esposa diz que eu vou perder meus amigos, mas eu critico. Como assim que você fez isso, cara? Eles nem comentam mais comigo. Eu acho bom que não comentem, não. Porque eu acho que a gente não pode fazer a coisa errada e depois reclamar dos outros. Faz a coisa certa, cara. E eu acho que existe, sim, uma perspectiva de melhoria dos padrões de ética e tudo. Eu saí um pouco da sua pergunta, mas vou continuar um pouco nessa linha.
a gente tem que acender a luz e mostrar as coisas como elas são, né? Eu, graças a Deus, vejo há muito tempo e sei disso e gosto que não tem mais on e off. Você está on o tempo todo. Eu acho que isso que é essa tecnologia, aliás. Isso aqui no celular coloca tudo em on. Então, as pessoas começam a se policiar um pouco. Como é que fazem, como é que não fazem, o que fazer, o que eu vou falar. Cuidado, cuidado porque vai estar exposto. Então, eu tenho uma expectativa de que a gente comece a falar, olha, se comporta aqui, olha o que você vai falar, o que você vai fazer, porque tem gente olhando, né? Eu acho que isso é bom, essa luz acesa é bom. Com as redes sociais, com a imprensa, bom, você sabe melhor do que eu o papel que a imprensa desempenha nisso. Acende a luz e vamos mostrar, né? Então, enquanto houver indignação, estou repetindo, haverá esperança. Temos que ficar indignados e a imprensa tem que mostrar e os cidadãos têm que fazer no seu dia a dia aquilo que entendem ser o caminho correto. Agora, tem muita gente querendo fazer a coisa certa. Você é um apaixonado pela gestão pública como eu, né? Nós estamos lá no nosso conselho do CLP e nós vemos como vem melhorando a qualidade da gestão pública nos estados e municípios. Então, o Brasil hoje parece que tem uma simetria. Você tem gestores públicos locais nas cidades e nos estados com uma cabeça voltada à política baseada em dado e evidência, olhando o impacto que a política pública tem na vida das pessoas, e você tem uma política muito dissociada dessa política de resultado que é muito Brasília, no sentido. Então, você acha que vem uma nova geração de gestores públicos e políticos para ocupar esse espaço que parece que em Brasília tem uma outra ótica e uma outra lógica para olhar os problemas nacionais? Ver se eu consigo lembrar de 3 coisas que eu quero te falar aqui. Primeiro, eu sempre digo que o meu otimismo para com o Brasil tem o fato de que, eu lembro sempre, se a minha geração não deixou um Brasil melhor para os nossos filhos, deixou filhos melhores para o nosso Brasil. Essa nova geração, em geral, como geração, obviamente, tem uma consciência ambiental, social, ética e cidadã que a minha geração não teve, né? Você já é um pouco mais novo. Não, mas a geração também não deixou nada. Não deixou nada. Mas eu vejo isso, né? Eu vejo as pessoas mais conscientes com relação a questão, eu até pegando em gerações, mas o pessoal jogava lixo na rua, Felipe. Quando eu era jovem, o pessoal jogava lixo na rua, né? Depois eu já não joguei nunca, mas meus pais jogavam, era assim. Essa é a verdade, era assim. Agora não é mais, e meus filhos batem em alguém que jogar algum lixo na rua. E um monte de desperdício de água, de passar o esguicho na rua, a ideia de andar pelo acostamento, comprar carta de motorista, pagar por um... As pessoas davam dinheiro para um guarda rodoviário, policial rodoviário, caso pegasse você em excesso de velocidade. Hoje você vai preso se fizer isso, você vai preso se der algum dinheiro. Então, achar que a coisa não evoluiu, que o país hoje é muito pior do que era, eu concordo com você com relação à justiça, mas com relação a hábitos e valores, eu acho que o pessoal deu um presta atenção, assim, pagar para furar fila de INSS, pagar para furar fila na escola, pagar para se atender, acabou, essa pequena corrupção acabou no país, né? Então, porque essa juventude tem uma cabeça melhor, já foi criada neste mundo, né? Então já é melhor. Então eu acho que, eu brinco assim, eu não sei fazer projeção sobre economia. Você entrevistará aqui outras pessoas que saberão fazer. Eu não sei, mas sobre demografia eu sei. Esses jovens que estão com 10, 20, 30 anos, daqui a pouco estão com 40, 30, 20 e vão estar mais ativos, seja no consumo, seja na política da vida pública, seja nas suas atitudes. Então, essa é uma coisa que eu acho que por aí vem algo melhor, né? Esse envolvimento melhor das gerações, né? E daí você vê o seguinte, como é que essas gerações vão se envolvendo no dia a dia com isso, né? Você falou uma coisa importante agora. Tem uma safra de governadores, eu não vou nominar aqui, que eu vou ser injusto com alguns, excelentes governadores. Tem uma safra de prefeitos excelentes, né? No CLP, que você criou há tanto tempo e que tanto valor agrega para o Brasil, deu metodologia, porque também o cara chega na prefeitura, cheio de boas, não sabe bem o que fazer. Com dados, com pesquisas, tudo, e com ranking, você mostrando um pouco de competitividade. Eu lembro, Felipe, numa interação, alguém numa cidade do interior, relatando um problema que ele tinha, como... só eu devo ter esse problema, né? E daí um colega ao lado e o outro fala que também tem, então vamos conversar, porque as pessoas não trocavam informações. A tecnologia favoreceu muito isso. Sim. Também, né? Você pode trocar informações e tudo mais. Então essa safra de prefeitos, safra de governadores bons e jovens confirmam um pouco a minha tese de que a gente está criando uma geração melhor.
para chegar em Brasília, tem que percorrer um caminho, não é chegar lá e cair de paraquedista, né? Você sabe melhor que eu com o jogo político e tudo mais. Então eu tenho tá indo na direção certa, na questão de envolvimento de pessoas capacitadas e bons gestores na vida pública, não na velocidade que a gente quer, mas está indo. Se vai chegar lá ou não, não sei. Mas eu olho para os governadores e falo, nunca tivemos tantos governadores de alto nível como temos agora. Governadores, inclusive, de partidos outros, né? E, de repente, você vê seguindo uma cartilha de como é que é como é que é o mudado, como é que está a educação, como é que está isso, como é que eu melhoro aqui, É muito bom, isso é muito bom. Então, a questão é, vamos continuar, vamos fazer a nossa parte, né? Municiar a gestão pública com instrumentos que lhe permitam transmitir em ações aquilo que eles têm em sonhos. Aliás, porque eles só estão lá porque eles são sonhadores, porque senão não estavam lá. Precisam de ajuda. Eu não acredito que o governo sozinho resolva qualquer problema. E também não acredito que a sociedade civil sozinha resolva qualquer problema, até porque a sociedade civil é representada, no fim, pelo governo. A gente chama de governo, mas, na verdade, são nossos representantes, né? Então, essa aproximação que aconteceu com parcerias público-privadas, aconteceu com o CLP, o CLP, o Centro de Liderança Pública, ajudando governantes a terem uma metodologia, a ter base, a ter comparativos, tudo. Então, essa aproximação, várias outras que eu poderia dar como exemplo aqui, a aproximação de apoiar o governo, eu acho que tem caminhado. A velocidade, totalmente inaceitável, mas há esperança, não? Talvez um lugar onde a velocidade é extremamente lenta e até irritante é a educação, né? Existem boas experiências de educação, mas parece que a gente nunca conseguiu escalar isso. E o Brasil continua com indicadores terríveis nos exames internacionais de avaliação, como o PISA, etc. Então, quer dizer, nós já gastamos muito dinheiro, desde o primeiro projeto lá do Paulo Renato, como ministro da Educação no governo Fernando Henrique, que incluiu todos os jovens na escola, nós não conseguimos melhorar a qualidade do ensino. Você que dedica também muito tempo à educação, por que nós fracassamos no sentido de melhorar a qualidade do ensino durante todo esse tempo depois da inclusão das crianças na escola? Eu fico honrado com a sua pergunta, mas você sabe mais disso do que eu. Mas eu vou arriscar aqui. Você que é um dos papas, a Ana Diniz também, conhece muito bem o assunto. Estive com a Priscila ontem também. Uma vez alguém me falou que eu não pensei que fosse tão complexo mexer em educação. Eu falei, é um rocket science, uma ciência de foguete. Eu falei, agora eu estou achando que é uma ciência de foguete. Mexe com muitas variáveis, muitas variáveis. A gente gasta um mundo de dinheiro e realmente anda pouco. Tem vários assuntos que a gente podia colocar aqui. Mas eu vou colocar uns 2 ou 3 que não são também a solução, porque não tem bala de prata. Isso eu estou convencido que não tem bala de prata, né? Mas a valorização do professor. Agora eu vejo que cada vez menos gente quer se dedicar a essa carreira, né? Os professores que chegam sem ter aulas de pedagogia, conhecem matemática, conhecem português, mas não sabem ensinar adequadamente. A não valorização, tem essa valorização do diretor de escola, mas também não tem como é que você avalia se o diretor de escola está fazendo um bom trabalho ou não. Como é que você avalia se o aluno está aprendendo e como é que o professor é responsável ou não é responsável por isso? Como é que você cuida da questão da educação integral? E tem muitos problemas aí. Eu só vejo que a gente gasta muito dinheiro e se eu tivesse que começar, eu começaria muito por questão de avaliação dos professores, avaliação dos diretores, mexer com a motivação dos alunos, né? E eu acho que tem muita coisa de gestão, né? Gestão que pode rapidamente colocar o país uma boa direção. Felipe, é curioso, porque eu não estou falando que na Finlândia funciona, que é um país com as dificuldades dele certamente, mas é um país homogêneo. Funciona no Ceará, funciona no Piauí, né? Ontem eu estava vendo que no estado da Bahia é o 2º pior IDEB do Brasil. A Bahia não é o estado mais pobre para ter isso, né? O que acontece com a gestão, né? Em São Paulo, que vai lá para cima, volta, tudo. Existem boas práticas. Vou falar agora um pouquinho só da minha contribuição nessa ideia de varrer a calçada, né? Nós trouxemos, junto com a parceiros, né, o Herbert, pessoal que mexeu lá em Sobral, na educação. Vamos replicar, porque não é que ele fez isso de novo na Finlândia, ele fez aqui no Ceará, com mais dificuldade. O que a gente pode fazer aqui em São Paulo
para virar um modelo também para outras cidades. Então, acho que existem boas práticas, né? E a gente tem que copiar essas boas práticas e alastrar. Mas eu acho que a avaliação de diretor, a avaliação de professor, para mim, é uma das coisas mais importantes que teria. E daí vem o corporativismo, que é complicado, não pode, porque pode, deve, não deve. Então, a gente vai. E, por fim, queria fazer um outro comentário ainda na questão da educação, né? Na verdade, conforme os estudiosos mostram, né, a ideia sempre foi a igreja, a religião dá os valores, a família dá a sociabilidade e a escola dá a cultura, né? Esse foi o modelo pensado no século XIX. E agora você vê que falhando a religião, falhando a família, às vezes, na sociabilidade, né, sobra tudo para a escola também, né? Então, a gente joga na escola um peso enorme, professores que têm que se defender de alunos, alunos que são desrespeitosos para com os professores, e isso tudo é de um embasamento familiar que se desorganizou um pouco. Então, eu acho que, sim, a escola tem muito a fazer para melhorar, mas eu acho que também a sociedade está jogando na escola coisas que, na verdade, deveriam ser feitas dentro de casa. Muito bem, Fábio. Vamos ao terceiro tema que você gosta muito, que é a questão ambiental. A questão ambiental parece que a sociedade civil acordou a tempo e começou a se organizar de maneira melhor e começou a entender uma coisa básica, que é por meio do mercado que nós vamos resolver a questão ambiental. Não é com intervencionismo estatal, não. Então a sociedade começa a se mobilizar nisso, né? Várias iniciativas boas, né? Em recuperação de área degradada, reflorestamento, a questão própria da energia limpa, né? O maior projeto socioambiental, que é o saneamento básico agora, depois do marco do saneamento também atraindo muito investimento, né? Por que nós não conseguimos ainda convencer o governo nessa mudança de mentalidade tão importante, que é o governo ajudando, deixando o mercado trabalhar para que nós possamos explorar esse enorme potencial da bioeconomia, que é uma vocação extraordinária do Brasil no mundo de hoje? Na verdade, eu não sei se estou dando respostas muito longas, mas eu vejo você perguntar, tanta coisa me ocorre. Né? É impressionante. Assim, cara, como é que a gente chega nessa situação? Como é que funciona, né? Na verdade, a questão ambiental virou um negócio tão óbvio, né? E o Brasil tem realmente um diferencial nisso. O Brasil pode fazer uma coisa muito diferente do que vem fazendo. Mas vamos dar um passo atrás novamente, né? Questão ambiental, eu trabalho com isso há 30 anos, era ridicularizado como abraçador de árvores, né? E sempre entendi que é o mundo do e não o mundo do ou. Não é ou você olha a questão ambiental ou você tem um negócio lucrativo. Tem que olhar a questão ambiental, assim como outras questões, mas estamos falando do ambiental agora, e ter uma empresa lucrativa, né? Eu fui responsável pelo Banco Real na época e fazíamos, e foi um grande diferencial. A Natura, que eu até recentemente era presidente também, criou um modelo de negócio em torno disso, né? Energia solar, a energia tem um mundo de oportunidades de negócios que são feitas em torno dessa ideia do meio ambiente, que, volto a lembrar, falando dessa geração melhor, não era problema há 40 anos, assim, esse assunto é um assunto novo, ninguém achava que isso era um problema. E eu lembro, eu sempre estive envolvido nisso, daqui a 100 anos, erramos, né? O problema está se apresentando agora. Então eu vejo uma mobilização grande. E vejo de novo a questão de jovens, né? Quer dizer, eu vejo quando o McDonald's fez uma pesquisa recentemente, acabou fazendo uma propaganda dizendo que a carne do McDonald's não vem de área desmatada, né? Qual é o interesse da empresa em fazer isso? É porque tem jovens que querem saber, né? Não a nossa geração, com as devidas exceções, obviamente, mas querem saber. Então as empresas estão se mobilizando. Então eu vejo de novo indo numa direção. Vejo a questão de crédito de carbono, quer dizer, empresas como Microsoft, empresas como Nestlé, Vivo, comprando crédito de carbono na ideia de eu preciso mostrar para a sociedade que eu estou compensando aquilo que eu estou fazendo de geração de CO2. Não, mas isso não era assim. Pois é, mas agora é, que maravilha. Aí vai ficar do governo, daí me incomoda muito, né? Eu falei isso várias vezes, vou falar de forma mais contundente. Eu não entendo por que o governo, ao invés de projetar uma imagem do Brasil que vai pacificar Ucrânia e Rússia, ou vai descobrir uma solução para o Oriente Médio, ou quer intermediar algum outro negócio no mundo, não vai projetar a imagem do país que pode ser uma potência ambiental, né? Ele pode ser uma potência ambiental em várias frentes. Abra um parênteses pequeno aqui, o marco regulatório do saneamento básico eu considero as 5 ou 10 melhores coisas que aconteceram no Brasil nos últimos 10, 15 anos. É inacreditável. Tem pagamento de outorga, tem obras e vai se entregar água limpa, esgoto tratando. Isso é
E a universalização como meta. Então, 2033? 2033. Inacreditável o negócio desse. Como é que a gente demorou? E eu ainda vi pessoas se opondo a isso, dizendo, não, mas a água é uma coisa que o governo que tem que prover. Bom, mas não provê, cara. Então, é fenomenal. O que está movimentando a economia, a gente pode falar de crescimento de PIB, como quiser, uma das coisas é o saneamento básico, os investimentos que estão sendo feitos, né? Mas daí, voltando ao ponto, o Brasil tem toda a condição de ser, seja porque tem energia limpa, seja porque tem florestas, seja porque a oportunidade que se tem de compensação, pelo menos a compensação natural de CO2, o Brasil é quem tem área suficiente para fazer isso, né? O Brasil tem condição de aumentar, e já aumentou, energia solar, energia eólica, hidrelétrica. Cara, porque o Brasil é um líder nisso, né? Então, a imagem que a gente projeta lá fora não condiz com a realidade. Eu realmente acho isso que eu vou falar agora. Eu acho que a imagem que o Brasil tem lá fora com relação à questão ambiental é pior do que a realidade que nós vivemos. Infelizmente, o que fica lá fora é o desmatamento ilegal, que, diga-se passagem, é responsável pelo grande problema que temos aqui. O Brasil tem uma legislação extremamente rígida com relação a desmatamento. Lembro de vedados, eu não vou colocar a mão no fogo aqui, que São Paulo hoje tem mais área preservada do que tinha há 10, 20 anos. E isso eu vejo na minha região, está acontecendo, as pessoas preservam, as pessoas fazem restauração. Então eu acho que a gente teria toda a condição, né? Se o governo combatesse o desmatamento ilegal de uma forma difícil, agora tem crime organizado, eu sei que é difícil, garimpo ilegal, o Brasil tivesse um cadastramento rural que permitisse as pessoas saberem que terra é de quem, né? Que é um negócio que... Esse é um ponto que eu te falar, a regularização fundiária, esse é um programa, deveria ser do governo e não consegue resolver. Isso é inacreditável, né? Isso vai num... Cara, precisa ter dono, se a terra tiver dono, já souber, ele vai cuidar, isso é universal, assim que a sociedade se organizou há milhares de anos. Então isso me incomoda muito, o governo não faz o cadastramento, que eu sei que é complexo, que tem títulos de propriedade, 2 ou 3, vamos dizer assim, corretos ou aparentemente corretos em cima da mesma área, tem que resolver esse negócio. Então, combater o crime, combater o garimpo, combater criar um CAR e falar, porque esse Brasil, nesse aspecto, a gente tem milhões de problemas. Aqui nós temos um potencial de ser, de novo, potência ambiental num momento em que muito se valoriza. Eu deixo de lado o que Trump fala agora nesse momento, porque ele está falando, nem mesmo os governadores lá concordam muito com ele, as empresas estão um pouquinho atemorizadas, mas continuam comprando crédito de carbono, continuam falando, cara, precisamos fazer alguma coisa com relação ao meio ambiente. Mas o Brasil, eu vejo, essa questão da regularização fundiária, nós precisamos ter que nem foi o Plano Real, que nem foi o marco do saneamento, precisa sentar e resolver, dá para resolver com a tecnologia que nós temos. É que isso tem que enfrentar uma das maiores corporações do Brasil, que são os cartórios, né? Então tem que pegar todas essas matrículas, como você sabe muito bem, tem um monte de título falso de terra, outros não, e não existe, mas nós precisamos tratar isso como uma das principais metas para resolver a questão ambiental. Eu concordo 100%, acho que até em alguns estados o pessoal está mais avançado, em outros está menos avançado e tudo mais, mas é daquelas feridas que você tem que colocar a mão e de fato resolver, e depois vai fazer arbitragem, que tem gente de boa fé com títulos em cima de uma mesma propriedade, eu não tenho dúvida que tem, mas tem que se resolver isso. E eu não vejo o governo federal dando o respaldo necessário para isso. Eu vejo alguns governos estaduais se mobilizando, isso faz uma enorme diferença. Eu acho que é a base, né? Eu costumo brincar, Felipe, que no Brasil a gente não tem um termo em português para accountability, porque não tem o conceito, né? Quando você tiver propriedade privada e fala, essa área que é sua, você é accountable, você é responsável por aquela área. Hoje em dia ninguém nem sabe de quem é aquela área, então você não tem a responsabilização pelo crime que possa ter acontecido dentro daquela área, porque sequer se sabe de quem é aquela área, né? Então acho que é fundamental, é uma prioridade e deveria estar o Ministério da Reforma Agrária, enfim, da administração, deve ter vários ministérios que se envolveriam nisso, mas eu daria a isso uma grande prioridade. Ô Fábio, você que teve sempre uma atuação muito protagonista no setor privado, o que faz com que hoje no governo brasileiro ainda tenha uma mentalidade tão anti-mercado, que sempre vê o mercado com que precisa ser mais controlado, vigiado, regulado,
ao invés de permitir que o mercado funcione adequadamente com boa competitividade, para a gente focar no aumento de produtividade, nós acabamos de ter o vencedor do Prêmio Nobel de Economia, que mostra que é justamente a inovação que faz a diferença, né? E por que nós não conseguimos criar esse crime de inovação com um brasileiro que tem uma veia empreendedora como poucos no mundo? Estamos descartando este grande ativo brasileiro que é o empreendedorismo? É que eu acho que a gente perdeu um discurso que tem que resgatar, que é o discurso de que o PT ou a esquerda ou a intervenção governamental tem um monopólio de querer o bem da sociedade. Então, ou você pensa em intervenção, pensa em governo, pensa em PT, para ser muito objetivo, e quer o bem da sociedade, ou você é um cidadão que olha para o mercado e é totalmente frio e gelado com relação às questões sociais do país, só pensa em ganhar dinheiro, achando que nessa corrida desenfreada a gente vai criar um mundo melhor. Infelizmente ficou essa narrativa. Eu defendo bravamente, e já falei isso várias vezes, aqueles que defendem a economia de mercado querem o bem da sociedade tanto quanto aqueles que defendem uma intervenção no mercado. São caminhos diferentes, obviamente eu tenho uma clara opção pelo caminho do mercado como aquele que gera prosperidade e endereça os problemas sociais. Respeito quem acha que o caminho é outro, porque também está querendo o bem no Brasil, porém não há nenhuma evidência ao longo da história de países que tenham se desenvolvido optando por essa outra visão de intervenção no mercado, de um governo mais populista versus aqueles que apoiam o empreendedorismo, a inovação. É isso que gera prosperidade, né? Tem um exemplo até simples, banal, nada, é maravilhoso, que é a China, né? A China ficou com essa história de intervenção que lá não andou. Um dia tiraram a tampa da panela e deixou o empreendedorismo criar. Que é isso? É um país capitalista no sentido de economia de mercado para valer. Tem um partido único, eu não quero entrar nesse mérito, mas ele tem efetivamente economia de mercado. E desenvolveu, criou prosperidade, tirou 800 milhões de pessoas da linha de pobreza. É um negócio inacreditável, né? E aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem um discurso errado. Eu critico muito o que eu chamo de direita, né? Os liberais, porque poucas vezes, ao defender esse modelo de desenvolvimento baseado na liberdade econômica no mercado, poucas vezes falam do bem social que isso trará. Poucas vezes falam que é assim que nós vamos eliminar a pobreza. Poucas vezes falam que é assim que a gente vai endereçar o problema da fome. E não sou contra problemas de transferência de renda, tudo mais, que já veio para ficar. Mas para sair disso, efetivamente, a gente precisa ter um discurso que os liberais se mostrem como o caminho para resolver esse problema, né? E aí pega o seu ponto final aqui da questão do empreendedorismo. Então é uma satisfação enorme que eu vejo que o pessoal avesso a determinadas intervenções do governo nas relações de trabalho, porque querem ter sua veia empreendedora, quer trabalhar de vez em quando aqui, tem precarização, vamos discutir tudo isso, mas que as pessoas são empreendedoras e fazem coisas. Eu viajo pelo Brasil, você certamente viaja também, o que tem de lojinha, de boas ideias aqui, de artesanato, de gente que está fazendo um mundo de novidades e de repente se vê preocupada com a questão do imposto, da questão de como é que fica, porque uma complicação geral, é melhor a empresa não crescer, porque se crescer vai dar problema. Então eu acho que a gente não pavimenta o caminho para relações de trabalho mais flexíveis, para questões tributárias mais flexíveis, que pavimentem o caminho. Esse é o trabalho do governo, pavimentar, dar infraestrutura, dar regras, como você levantou há pouco, claras, para que a pessoa possa jogar o jogo dela e cada um buscando o seu, e com isso a sociedade vai ter prosperidade e vai endereçar a questão da pobreza, da miséria, seja lá o que for. Agora, parte desse problema que você bem mencionou, não só do medo, mas também de não querer cutucar a onça com a vara curta, o governo, porque tem medo de retaliação, é fruto de uma coisa muito negativa, ou seja, é um setor corporativista, tanto privado quanto público, que depende muito do favor do Estado, né? Seja subsídio, reserva de mercado, proteção, tudo isso que fez com que o Brasil ficasse muito para trás de demais países, principalmente das economias asiáticas, né? Eu não vejo hoje ainda disposição para acabar com isso. Parece que se acabar com isso, você vai desmantelar esse castelo que bem ou mal funciona. Como você vê, então, acreditando nesses ideais liberais, que nós podemos enfrentar essas verdadeiras reformas do Estado que vão mexer
com essas corporações públicas e privadas que capturaram o Estado brasileiro? Então, na verdade, você fala muito com os empresários e todo mundo é a favor de uma economia liberal, mas aquele subsídio, aquela vantagem tributária que tem, vamos deixar lá, tudo. Sob um argumento que eu vou chamar de válido, embora não concorde, né, mas eu tenho essa mania de tentar entender o argumento do outro, de que isso foi construído assim, e agora você não pode, de uma hora para outra, mudar as regras do jogo, voltando ao seu ponto, e tirar aquilo que foi dado, porque essa era a regra, agora você quer mudar a regra, então existe uma razão, mas eu acho que a gente tem que fazer um plano de transição urgente. Para isso, a gente precisa ter, pelo menos, eu vou deixar o judiciário de lado, faz 2 órgãos. Tem um executivo forte e um congresso alinhado com essa visão. Essa visão de que ao quebrarmos algumas dessas normas rígidas, esses subsídios e tudo mais, a gente vai ter uma economia que vai gerar crescimento e melhores condições de vida para as populações mais carentes. De novo, Felipe, eu vou insistir nisso. Eu acho que a gente fala liberalismo como se fosse uma coisa da elite que quer ganhar mais dinheiro e tudo mais, e jamais não, poucas vezes colocamos no nosso discurso a ideia de que essa é uma solução para o problema social que temos no país. Então, eu acho que tem que ter um executivo que acredite, é nisso que eu olho para as eleições de 2026, né? Eu me considero, eu falo de centro-direita, né? Eu quero, o que é centro-direita? A minha direita sempre falando sobre a questão do liberalismo econômico, eu não quero falar sobre costumes aqui, eu estou falando liberalismo econômico como uma forma de gerar riqueza, né? E tirado da esquerda esse discurso do monopólio do bem social, né? E eu acho que a gente tem que ter um governo forte, tem que ter um Congresso que felizmente já está mais com essa cabeça, haja vista algumas tentativas que aconteceram no início do governo do presidente atual, que buscava reverter, sei lá, o marco regulatório de saneamento básico, a lei das estatais, que acabou mexendo em algumas coisas, mas a própria lei trabalhista... Vale do Rio Doce... sempre tem esse negócio. Mas o Congresso segurou muitas dessas coisas. O Congresso segurou porque já está com uma cabeça melhor. Mas o cara que pensa em economia de mercado não é um desalmado. Longe disso. E é isso. Então, eu acho que a gente peca porque a gente não foi... sequestraram esse discurso de quem quer o bem da sociedade e quem não está daquele lado é porque não quer o bem da sociedade. Eu acho que na eleição de 2026 a gente vai falar muito disso, né? De que se o Brasil... Eu vou fazer eu sempre falo isso, o Brasil não andou para trás nos últimos anos, o Brasil ficou para trás, que tem uma diferença importante nisso, porque se você falar que o Brasil andou para trás, vão te mostrar trocentos dados aqui de crescimento da economia, diminuição do desemprego, aumento da produção disso, daquilo, o fato é que o país cresceu, está aí 3%, 2%, 3%, mas em relação ao resto do mundo, a gente perdeu um espaço brutal. E é isso que a gente vai chamar a atenção das pessoas. O nosso modelo de desenvolvimento é pífio, nosso modelo é medíocre e a gente está se arrastando quando existem alternativas que nos dariam muito melhores condições de crescer. Não há dúvida. Nós tivemos um crescimento medíocre, reformas medíocres e esse mundo emergente andou numa velocidade absurda. A gente ficou para trás, caiu o ranking de tudo. Exatamente. Mas o país está melhor do que estava há 10, 20 anos, é verdade. E a gente... E é fácil usar esse discurso que o país melhorou, mas não é esse discurso que eu quero ver. Eu saber, ele melhorou no seu potencial? A resposta é não. Ele tem muito a melhorar, muito mais a fazer. Mas eu discordo com você num único ponto. Eu acho que a qualidade das instituições piorou muito. Isso retroagiu. Não, concordo. Você pegar as agências reguladoras... Acho que eu me referia mais à criação de emprego, ao PIB e tudo mais. Sim. As agências reguladoras foram tomadas por um modelo mental de intervenção do governo. Então, o que eu estou criticando aqui, para deixar bem claro, é o modelo mental que governa esse país nesse momento, né? Que é um modelo de intervenção, um governo de precisamos tomar cuidado, esse pessoal que é de mercado está querendo a qualquer preço se beneficiar, tudo. Não é verdade, existe uma minoria dentro dessa elite a que você se referiu, ou dentre aqueles que defendem o liberalismo, que de fato são pessoas não bem intencionadas, como existe também do lado da esquerda, tenho certeza que tem muita gente bem intencionada, eu nem estou questionando, mas também tem gente mal, isso não é porque você é de esquerda que você é do bem, você é de direita, você é do mal. Então acho que é importante, e eu concordo com você sempre, as instituições, o judiciário andou muito para trás. Eu só estou dizendo assim, como economia, na hora que você colocar na mesa os dados, o país melhorou. Tem mais produção disso, produção daquilo, de alimentos, tem menos gente passando fome, enfim, aquelas coisas todas que medem. Educação melhorou um pouquinho, mas melhorou.
Mas olha, ficamos para trás, cara. Você falou, o ranking é uma vergonha, cara. Não obstante, a gente vai lá, mas está um pouco melhor. Está um pouco melhor. Então deixa. Não, então deixa ou não. Vamos lutar, vamos buscar o melhor, esse país pode ser melhor. E qual que é a luta que você vê hoje o empresariado fazendo para evitar que 2026 não seja um fracasso como foi 2022? Né? No sentido de nós tivemos uma excessiva polarização e isso foi muito ruim. E hoje nós temos uma missão muito importante, não só ajudar a eleger um próximo presidente da República que compartilhe dessas ideias modernizadoras do país, de mercado, como também ocupar mais espaço, principalmente no Senado e na Câmara Federal, para que nós possamos ter, como você mesmo disse, esse alinhamento entre Poder Executivo e Legislativo. Como você vê o papel do empresariado atuando em torno desse objetivo comum? Olha, eu vou tentar substituir a palavra empresariado por sociedade civil, sociedade civil e tudo mais. Eu vejo, é impressionante como existe essa mobilização. E eu vou colocar o que eu estou vendo no mundo com o qual me relaciono. Eu tenho feito reuniões semanais, um monte de gente diferente, diferentes grupos e tudo mais. E qual é sempre a ideia? A ideia é este modelo de desenvolvimento que está hoje no poder do Brasil. Basicamente, com o PT, nos últimos 20 anos, 25 anos, deve ter governado 15, 17, não vem ao caso aqui, mas basicamente tudo. De novo, o Brasil cresceu, o Brasil não andou para trás, o Brasil ficou para trás. E você tem toda a razão, as instituições andaram para trás, valores na República, acho que andamos para trás em tudo isso. Então, esse modelo, eu falo, não dá. A gente está buscando outro modelo. Qual é esse outro modelo? Esse é um modelo, e aí eu já deixo bem claro, também eu não sou radical, portanto elimino uma parte, mas eu vejo, através de pesquisas, você há pouco falou sobre dados e tudo mais, as pesquisas que eu tenho visto mostram que existe 31%, 30%, 25%, 40%, esses números podem variar, de pessoas que não têm o alinhamento claro, nem são ligadas à extrema-direita, falando de Bolsonaro, nem ligadas à esquerda, aqui, falando de Lula em particular, né? E que estão no meio. É esse pessoal que a gente precisa capturar no sentido de mostrar que o melhor caminho é um caminho de crescimento que gere receita, gere rendimento, gere prosperidade para todo mundo. É a prosperidade, a vontade de melhorar. Eu acho que agora existe espaço. Eu me incomodo quando eu vejo fatalismo. A eleição já está definida. Não está definida. Não subestimemos jamais, obviamente. Em alguns momentos o PT vai estar em alta, outro vai estar em baixa. O Lula é absolutamente genial em campanhas. Está lá, está vivo e tem o público dele, tem a proposta dele e tudo mais. Eu acredito noutra proposta, né? Agora precisamos ver o alinhamento. Nós temos agora 4, 5 candidatos, cada um mais quieto, outro mais falante, outro se posicionando, mas é aqui que eu estou apostando, né? Que a gente consegue uma diferença de votos que pode ser obtida graças àqueles que não são posicionados nem de um lado nem de outro. E eu acho que a gente pode sim, é um momento decisivo, bom, também vai ser, e em 2030 vai ser como 2020, sempre é um momento decisivo, né? Mas eu acho que a gente tem espaço agora para lutar, para aparecer, e isso vai fazer, quer dizer, tem mais gente se apresentando. Temos trabalhado, Felipe, até em projetos econômicos que possam ser oferecidos aos candidatos que tenham uma visão mais liberal, de maneira que tenha pelo menos um norte, tipo Agenda Perdida, Ponte para o Futuro, alguma coisa que dê um arcabouço para que a gente possa enfiar, né? Eu costumo brincar assim, negócio do PIB no Brasil que está crescendo, né? E eu fiz uma analogia uma vez, se me permite aqui, para um público até mais simples. Falei, ó, o PIB do Brasil é como um ônibus. E está andando bem, o PIB está crescendo. Ele para no ponto de ônibus para pegar passageiro, que é o desemprego que tem caído, serve lanche a bordo, que é o programa social, está andando. O mercado financeiro critica muito, né? E o ministro fica incomodado. E uma vez eu falei para um assessor dele, falei, ó, o mercado financeiro está olhando o tanque de combustível. Essa economia está funcionando em função de gastos públicos importantes. Déficit público, seja o oficial, ou seja aqueles que não entram no oficial, injetando dinheiro na economia. E eu brinco assim, aquele tanque de combustível, que é o que faz esse ônibus andar, vai acabar. Isso aqui eu não sei se vai acabar daqui a 1 ano, 3 anos, 2 anos, mas não acaba o ano que vem. Vai acabar. E é isso que me preocupa, esse modelo que está sustentando o crescimento de 2% a 3%, nós estamos exaurindo o combustível dele. E eu brinquei assim, eu ainda acho que vai parar na reta. Tem amigos meus que acham que vai parar na subida e vai andar para trás. Eu não sei dizer, mas o que tem mantido a economia funcionando
e, no fim, definindo uma taxa de juros alta para segurar o excesso de dinheiro que entra por aqui, é justamente essa política expansionista de vamos gastar. Uma vez, e eu termino com isso, alguém a presidente Dilma, na verdade, fala assim que gasto é vida, ela tinha muito essa frase, né? Eu uma vez brinquei assim, se isso é verdade, por que o Haiti, o Congo, a Índia não acabaram com a pobreza só emitindo mais, né? Não deve ser verdade que você gastar mais, você acaba com a pobreza, né? Infelizmente, esse raciocínio prevalece ainda, né? E é contra isso que acho que a gente tem que se insurgir. Agora, se insurgir contra um novo modelo tem um enorme risco. Essa indignação vai virar como... Santo Agostinho tinha uma frase muito bonita, né? Que ele falava que a gente tem indignação para não aceitar as coisas como elas são, mas precisa ter coragem para mudá-las. Nós vamos conseguir fazer essa tradução da indignação para a coragem de mudança? Olha, Felipe, acho que é o grande assunto que eu vejo com todo mundo é qual é esse canal. Eu não vejo falta de coragem, assim. E até de muitos candidatos aí são super corajosos, né? Também você falou a coisa do Senado e da Câmara, eu só queria chamar a atenção, como falei na hora, que também sou do puxador de voto, né? Você tem um bom candidato a presidente e puxa voto para levar a gente, já vista o Bolsonaro, que fez de um ano para o outro, acho que foi em 2018, sobretudo, 2018. Né? Trouxe um mundo de gente lá, ninguém sabia nada, mas tinha um bom puxador de voto. Então tem esse negócio. Então acho que é importante a gente olhar. Então acho que eu vejo as pessoas procurando um canal de comunicação. É isso que eu falei no começo. Como é que eu consigo expressar, como é que eu consigo mudar as coisas? Né? Então, eu vejo ainda que esse canal não está lá, mas a ideia, e vejo de gente que tem receio de se expor. Mas as pessoas que estão na política, eu acho que estão com vontade de se expor, sim, têm coragem de mudar, sim. Hoje o poder ficou muito equilibrado entre Congresso e Executivo, até acho que, de repente, o Congresso até ganhou mais, mas tem gente querendo fazer isso. Eu acho que a gente tem um enorme canal, uma massa de gente que está querendo fazer o que você falou e está buscando um canal. Pode ser um candidato, tem sempre o risco de aparecer um salvador da pátria, né? Você já visto as pesquisas em São Paulo, em algum momento, quando candidatos aparecem do nada, o pessoal quer extravasar isso. Aonde que eu faço para mexer tudo isso? Acabar com tudo que está aí. É arriscado, mas é uma matéria-prima muito importante. O pior seria o que eu não acho que existe, que é uma total apatia do que você chamou de elite. Né? Pessoas que sabem o que está acontecendo, que estão incomodadas, pode ser elite financeira, pode ser não, mas estão incomodadas. Outros, obviamente, uma elite que estão achando que está tudo em ordem, também não tem problema, né? Mas eu acho que tem sim matéria-prima para a gente trabalhar. Matéria-prima importantíssima para transformar isso em ação política. Exatamente. E ação política, acho que eu vejo de duas formas. Primeiro é se candidatando, participando mesmo do pleito, né? E a segunda é realmente se engajando e tendo coragem do enfrentamento político, porque é um enfrentamento político, né? Agora, o Brasil, como você bem disse, muitos da classe empresarial especificamente têm medo de retaliação. Isso não é um sinal muito grave de degeneração do país? Ou seja, no momento que você, como cidadão, não pode externar a sua opinião, porque você tem medo de uma retaliação do Estado, seja do governo, do judiciário, do fiscal, da Receita Federal, é uma barbaridade isso. Como você não acha que esse é um sintoma altamente preocupante? Vou fazer uma brincadeira com você, depois vou responder. Você estava falando dos Estados Unidos ou do Brasil? E nos Estados Unidos está também, exatamente, não, lógico. É um negócio inacreditável quando você vê os principais líderes dos Estados Unidos preocupados com retaliação do Trump e se colocando, que mundo é esse? Nos Estados Unidos, nunca imaginei que fosse acontecer. Você tem toda a razão, é muito preocupante, intimida muita gente, né? E eu acho que tem algumas pessoas que tendo menos vínculos, porque quem tem vínculos realmente acaba ficando... Isso intimida. Isso é muito ruim. Eu não vou nem contra-argumentar. Vou dizer que existe uma outra parte que não tem porque receio, não tem tanto receio de retaliações e tudo mais, e que podem se expor e vão fazer, e tem acontecido. Então, o meu propósito para esse ano de 2026 é canalizar essa energia toda, seja e para de fato impactar a eleição, para de fato impactar com ideias para a construção de um país melhor. Qual é esse canal? Alguns vão querer se expor, outros não querem se expor. Eu converso com muita gente, esse cara fala, eu não quero me expor, outro fala, eu quero me expor. Ótimo. Então vamos trabalhar, vamos nos expor e vamos fazer o trabalho que tem que ser feito. Tem muita coisa, muitas ideias muito boas, né? E a gente tem pelo menos 5
grandes vertentes, né, que é economia, saúde, educação, segurança e meio ambiente. Né? Deve ter mais, mas eu peguei esses 5 aqui. Vamos trabalhar em projetos para esses 5, para chegar para quem tiver condições de ser eleito, tiver processo eleitoral, assim, ó, são essas coisas que a gente acredita e essas coisas que a gente gostaria de ver feitas. Alguns vão se identificar assinando um documento desse, outros não, mas vamos trabalhar. E na segurança, que nós não tratamos desse assunto hoje, que é o assunto número 1 que tira o sono do brasileiro. Nesses 5 itens que você falou, você mencionou segurança. Especificamente, como vocês estão olhando os desafios de segurança pública e o que é que nós temos de fazer no Brasil? Olha, eu tenho participado até de algumas conversas, estudos. É um assunto para a gente fazer... Você me convida outra vez aqui, a gente fala 2 horas, mas para ser breve, obviamente que não tem uma bala de prata, né? Não é só na violência que a gente vai resolver isso, mas também não é só na compreensão, né? Como disse, que bandido possa ser vítima de consumidor ou tudo mais, que a gente vai resolver esse problema também, né? Então eu acho que tem políticas boas funcionando, né? O Eduardo Leite terá feito um bom trabalho no Rio Grande do Sul, o Caiado, cada um de um jeito, mas ontem eu vi a estatística, e falando aqui abertamente, que acho que a Bahia tem o 2º pior IDEB do Brasil, que eu falei para você, e é o país mais violento, o estado mais violento que tem. Essas coisas talvez se conversem, né? Sei. Mas eu acho que a gente vai ter que lidar e vai ter que ter firmeza. Eu fiquei assustado, não é minha especialidade, eu sou muito mais de gestão, de meio ambiente, como você falou, segurança não é minha área, mas fiquei assustado ao ver a maneira como vivem as pessoas sob um comando de uma milícia ou sob a hegemonia de uma facção A ou B. É desumano, é inacreditável que a gente permita que os brasileiros sejam submetidos àquele tipo de vida. Então eu acho que a questão da retomada de áreas, né, e instalação do que eles chamam de urbanismo social, ou seja, como é que funciona esse negócio. Eu agora quero ver se em janeiro, fevereiro eu vou a Medellín, que foi feito isso. Como é que você faz? Quer dizer, não é só ir, combate e vai embora, não vai resolver. Como é que você combate, estabelece um urbanismo social onde as pessoas possam interagir, ter confiança, que foi um ponto que você levantou há pouco, né, para que a gente reconstrua. Mas eu acho que programas que olhem, seja o combate e a rigidez aqui no combate, mas também a busca de um ambiente que dê sustentação ao que aconteceu com o envolvimento da comunidade e tudo mais, precisa ser endereçado, né? Não, eu volto a dizer, não é assunto que eu domine, mas eu estou me envolvendo nisso há já 6 meses, 8 meses e aprendendo muito. Um exemplo claro disso foi o fim da Cracolândia em São Paulo. Mistura de política pública com melhoria social, de moradia. Exatamente, urbanismo social, exatamente isso. Exatamente. Um assunto que era insolúvel, né? Insolúvel, mas vai lá, tem que ter foco. E é super difícil, né? O crime avançou, barbaridade, nem discuto, tem assuntos complexos, mas para isso que a gente precisa de um governo que acredite nessas coisas que eu acredito, que nós acreditamos que sejam as melhores para colocar o país numa boa rota. Fábio, que bom dar essa injeção de otimismo na nossa audiência. Muito obrigado. Obrigado você pela oportunidade aí, pelos apertos que eu passei aqui. E nós ficamos por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.